Uma alimentação rica em nutrientes é essencial em todas as fases da vida da mulher. Mas além da alimentação, de que forma que a gente pode obter esses nutrientes? Quais são os mais importantes? É o que a gente vai saber agora. Estamos aqui com a Elizabeth Yun, que é nutricionista, e com o Ítalo Filgueiras, que é nutrólogo. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Bruna. Lembrando que nós estamos aqui seguindo os protocolos de segurança e mantendo o distanciamento. Quais são os principais nutrientes quando a gente fala da saúde da mulher? O cálcio devido à saúde óssea, que acaba preocupando mais mulheres por causa da osteoporose do que outros nutrientes. Em relação ao ferro também, devido às perdas menstruais, que para algumas mulheres é mais intensa e aí requer uma quantidade de ferro maior. E a gente consegue encontrar o ferro principalmente em carnes bovinas, né? As carnes vermelhas têm uma quantidade mais significativa e o cromo, junto com o magnésio, ele melhora essa vontade de doce, melhorando a sensibilidade da insulina. E a gente encontra muito magnésio e cromo também nos vegetais verdes escuros, né? Principalmente suco verde, o cromo em algumas oleaginosas e também no chocolate amargo. E tem a fibra, que eu acho super importante comentar, porque a mulher também sofre muito com constipação, bem mais do que os homens. E aí a gente consegue ter um teor de fibra mais significativo, que é uma fibra prebiótica, que eu gosto muito, que vai alimentar essas bactérias boas do intestino, na farinha de banana verde ou na própria banana verde. Também encontra na farinha de psyllium, na batata yacon, que são fibras melhores do que outras, digamos assim. Tem um efeito para o corpo muito maior. E as fontes de se obter esses nutrientes, principal alimentação, né? Mas lembrando que algumas pessoas têm algumas alterações genéticas, algumas patologias que levam à não absorção de algum desses nutrientes. Então é sempre importante estar suplementando quando for necessário. A gente tem algumas perguntas dos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha na primeira. É verdade que o colágeno engorda? Gente, é mito. Né? Não vejo nenhuma relação nessa questão. Só que tem alguns fatores na suplementação de colágeno que pode fazer uma sinalização metabólica para o aumento de gordura. Olhar se tem muito corante artificial, aromatizante, conservante, os adoçantes, que muitas vezes é artificial e acaba fazendo sinalizações bioquímicas que levam a longo prazo a esse excesso de peso. Mas não é por si só o colágeno que vai engordar de forma alguma. Sim. E qual que é a melhor forma da gente absorver o colágeno? É através da suplementação? Ele precisa estar hidrolisado, pode ser na forma de peptídeos de colágeno, na forma de verisol também, ou de uma forma de colágeno desnaturado, que é mais específico para as articulações. A ingestão de antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, ajuda na absorção do colágeno? Não especificamente na absorção, mas na formação, na produção de colágeno. Ela realmente está envolvida na cascata metabólica dessa produção. Vamos dar uma olhadinha em mais uma pergunta? O cálcio só pode ser obtido no leite ou nos seus derivados? E aí, doutor? O cálcio é importante, né, na saúde da mulher, mas não só o cálcio derivado do leite, tá? A gente tem outras fontes de cálcio, principalmente os vegetais verdes, o couve, o brócolis, a espinafre, a rúcula, tá, o suco verde, que são fontes de um cálcio mais biodisponível para ser absorvido com mais facilidade, sem os malefícios que algumas vezes pessoas sentem na ingestão de substâncias lácteas. Bom, a gente tem mais uma pergunta, vamos ver. A suplementação de nutrientes é feita somente através dos comprimidos? Qual que é a melhor forma? Quando se fala de suplementação, a gente precisa ver alguns tópicos importantes. Um deles existe alguma impossibilidade daquele nutriente ser absorvido? Por exemplo, um paciente pós-bariátrico, ele não vai absorver algumas substâncias por via oral. Você tem que fazer uma suplementação intravenosa ou intramuscular. Criança não vai conseguir engolir bem um comprimido, então uma apresentação em forma de gotas ou sublingual seja mais interessante. Ou até uma apresentação lúdica, jujuba, chocolate, mousse, pirulito. E a comodidade do paciente também. Muitas vezes o paciente prefere uma injeção com os nutrientes que toma uma vez a cada mês do que ficar tomando comprimido todos os dias. E é verdade que a vitamina D, ela auxilia na absorção dos nutrientes? Em relação a outros nutrientes, ela entra bem na interação com o cálcio. Então, o cálcio, para ser sintetizado, para ser fixado ao osso, ele precisa da vitamina D para fazer esse carreamento. E além do sol, onde que a gente encontra a vitamina D? Em alguns peixes, em manteiga, mas a quantidade é muito pequena para ter um efeito significativo. E mesmo tomando a suplementação, é importante que tenha irradiação solar para efetivar e para ativar essa vitamina D.
E para o público vegano que não consome proteína animal, como é que faz para essa questão, por exemplo, da vitamina D e de outros nutrientes? Bom, a vitamina D já tem essa opção de fontes veganas através da farmácia de manipulação, tem alguns produtos prontos também. E o colágeno também, já existe a possibilidade de um pró-colágeno que também tem um efeito muito bom e que é de origem vegana. Sim. Bom, e lembrando que se você é vegano e precisa de uma suplementação, tem várias opções nas farmácias de manipulação da Pague Menos, viu? Bom, a gente falou de alguns alimentos aqui que são ricos em nutrientes e eu queria que você falasse de outros alimentos mágicos que são específicos para as mulheres. É verdade. Um dos que eu mais prescrevo é o chá de folha de amora. Porque eu noto que muitas mulheres têm deficiência em progesterona, por isso que tem uma TPM às vezes mais visível, digamos assim. Melhora esses níveis de progesterona, ajuda no emagrecimento, porque a progesterona tem esse efeito termogênico, a retenção de líquido e todos os sintomas de TPM, de cólica, de vontade de comer doce. Um outro chá que eu acho fantástico é o chá de camomila no período menstrual, porque tende a reduzir esse fluxo sanguíneo também. Algumas castanhas, amêndoas, eles têm um teor de magnésio maior associado a cromo, reduzindo essa vontade de comer doce. E o nosso queridíssimo chocolate amargo, né, 70%, que por si só ele já faz um emagrecimento pelo teor de fitoquímicos que ele tem e diminui a vontade de comer doce, de beliscar e aumentando também a produção de serotonina, que é comum que fique mais baixo no período menstrual, já que os hormônios estão mais baixos. E aí ajuda essas mulheres que são formiguinhas, né? Ajuda muito. Ótimo, gente. Muito obrigada, viu? Prazer. Obrigada também.